Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um privilégio estarmos juntos e compartilharmos da palavra de Deus. Eu quero ler nesta oportunidade o texto que está em Romanos, capítulo de número 5, versos de número 1 ao verso 8, o qual nos diz o seguinte: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este texto que nós acabamos de ler, ele vem posterior a um dos capítulos, talvez o capítulo na Bíblia, que fala mais a respeito da fé, capítulo de número 4 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Porque nós encontramos no capítulo 4 10 vezes a expressão fé e 6 vezes a expressão crer. E na sequência, porque o texto lá do capítulo 4 de Romanos fala acerca da justificação de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. No capítulo de número 5, então, fala que esta justificação pela fé, ela produz, ou ela traz a nós a paz com Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, começa dizendo que nós somos, ou sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós destacamos aqui é que a justificação ela não se dá por ações nossas, ela não se dá por atitudes nossas, ela não se dá por obras que venhamos a fazer, ela não se dá por sacrifícios que venhamos a realizar ou até mesmo oferecer. Ela se dá pela fé, ou seja, é a fé em Cristo Jesus o Senhor, a fé em Cristo Jesus o Salvador, em Cristo Jesus o Redentor, é a fé no Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, é que nos outorga, por assim dizer, a paz com Deus, que nos outorga ou que nos concede a justificação. E esta justificação, ela nos traz, ou ela produz em nós uma paz com Deus. E por que paz com Deus? O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. E mais que isso, o pecado nos coloca numa posição como que de adversários de Deus, numa posição de oposição a Deus, de rebeldia contra Deus. Então, não há como experimentarmos
a paz com Deus sem que tenhamos uma vida justificada, sem que os nossos pecados sejam perdoados, sem que sejamos nós declarados justos. E é isto que o texto nos diz. Nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. E por esta justificação, pelo fato de que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, então nós temos paz com Deus. E aí o texto continua a dizer, pela qual, ou seja, pela fé, nós temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Coisa maravilhosa. Pela fé nós entramos nesta graça. Pela fé nós somos alcançados pela graça. Pela fé nós somos envolvidos pela graça. E aí nós entramos na esperança da glória de Deus. Nós temos uma expectativa da glória de Deus. Temos o desejo, o anseio pela glória de Deus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o apóstolo continua. E aí ele vai dizer, então, no verso de número 2, então, verso 3, melhor dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É interessante pensar nisso, porque como pode alguém se gloriar na tribulação? Como pode a tribulação trazer alegria, a tribulação trazer prazer? E o apóstolo Paulo, ele fala e ele mostra aqui nesse texto que a tribulação, ela produz paciência. É interessante porque a paciência produzida pela tribulação, ela funciona em nossas vidas de forma a nos fortalecer, a nos manter firmes nas adversidades da vida. Existe um cântico que eu gosto muito, sou muito... gosto demais desse cântico. Ele diz o seguinte: se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bens, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho, sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente e o seu poder eterno além do céu. O que esse cântico quer dizer é que os momentos de tribulação, os momentos difíceis pelos quais nós passamos, eles servem para nos mostrar posteriormente que em outros momentos que viemos a vivenciar, nós temos um Deus que continua a cuidar de nós, continue a zelar por nossas vidas, continua conosco. O Deus que um dia nos livrou. E talvez você possa estar pensando aí numa grande tribulação que você passou e você pode ter a certeza que Deus esteve presente, que Deus te socorreu, que Deus te livrou, que por mais longa que tenha sido a noite para você, por mais tenebrosa, por mais angustiante que tenha sido a sua tribulação, como uma noite que parecia não ter fim, mas ela teve fim, e o sol raiou no outro dia, houve um novo dia para você. E o texto nos diz isso. O texto nos diz que essa, então, tribulação, ela produz paciência, ela como que nos fortalece para as adversidades da vida, porque outras virão. Talvez você esteja passando até mesmo um momento difícil na sua vida, uma tribulação muito difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você nesta hora que essa tribulação está produzindo paciência, e a paciência, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que a paciência, ela produz a experiência. Aquilo que você está vivenciando é algo que vai te fortalecer.
é algo que vai te manter de pé, é algo que vai te sustentar. E os vendavais futuros que poderão vir sobre a sua vida, eles não te assustarão, não te assombrarão, porque você terá a certeza de que já houve um momento na sua vida que você passou por tribulação e a tribulação produziu uma paciência para você, e essa paciência produziu uma experiência, e essa experiência vai te ajudar muito na condução da sua vida, nos rumos da sua vida, em outras adversidades que certamente virão sobre nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida. Então, o apóstolo Paulo diz que a paciência produz a experiência, e a experiência produz esperança. A certeza de que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa, que Deus não se esquece de nós. Falávamos há poucos dias que Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não se distrai, que não haverá o mesmo Deus que tem cuidado da minha vida, da sua vida, o mesmo Deus que tem estado conosco nas adversidades, no decorrer de nossa vida, Ele permanecerá. E estas tribulações que levam à paciência, paciência que leva à experiência, essa experiência nos faz ter esperança de que Deus virá ao nosso socorro, que Deus haverá de mudar a nossa história, que Deus haverá de trazer a solução para os nossos dilemas, que Deus haverá de nos dar o socorro para as nossas aflições, a experiência que produz a esperança. E o apóstolo Paulo continua a dizer aqui nesse texto, já no verso de número 5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A experiência não traz confusão, a experiência não nos deixa angustiar, a esperança, melhor dizendo, não traz confusão, a esperança não nos deixa perdidos, não nos faz nos sentirmos perdidos, desorientados, a esperança não nos deixa confuso, a esperança nos mantém centrados, alicerçados, firmados, edificados, certos de que Deus haverá de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E é interessante, o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aí muda a história, mudam todas as coisas, mudam todos os nossos dilemas, todos os nossos conflitos, todas as nossas angústias, porque nós sabemos que existe um Deus que nos ama e que Ele derramou esse amor no nosso coração, e esse amor é perceptivo. Esse amor é sentido, esse amor é experimentado, diz a palavra. O apóstolo Paulo continua dizendo, então, após esta grande declaração, que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, o Espírito Santo que está em mim e você, o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece, o Espírito Santo que nos traz alegria, mesmo em meio às lutas da nossa vida, o Espírito Santo que nos traz a certeza de que não estamos sozinhos, porque somos templo, somos habitação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso: não sabeis vós que Deus habita em vocês pelo Espírito Santo? É isso que nos dá a certeza de que Deus está presente na nossa vida. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele fala sobre isso, que Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aí o apóstolo vai mais além, quando no verso de número 6, o apóstolo diz então, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
estando nós ainda fracos. A ideia de fraco aqui é uma ideia de incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmo, debilitados, enfraquecidos. Cristo morreu por nós, morreu pelos ímpios. Quando vivíamos num caminho dos ímpios, Cristo morreu pelos ímpios, diz o apóstolo Paulo. E ele, no verso 7, ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas como falamos na última mensagem, o apóstolo Paulo, ele, no verso de número 8, o apóstolo Paulo então diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo diz então que Deus provou que nos ama. Deus provou que me ama. Deus provou que te ama. Deus provou que nos ama a despeito das adversidades, a despeito das circunstâncias, a despeito de qualquer coisa. Deus provou que nos ama. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta prova de amor, em que Cristo morreu por nossos pecados, que se fez maldito naquela cruz do Calvário, porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados com a paz com Deus, com acesso à graça, com a esperança da glória de Deus. Eu gostaria de tão somente clamar a Deus pela minha vida e pela sua vida, para que possamos viver na plenitude esta justificação que foi nos dada quando na cruz do Calvário o sangue de Cristo Jesus foi derramado em nosso lugar, e neste sangue nós fomos justificados, declarados justos pela fé. E pela fé nós obtivemos a paz com Deus, nos tornamos amigos de Deus, e pela fé nós tivemos acesso a esta graça, e através disso e a partir disto, as adversidades de nossas vidas, até mesmo as tribulações pelas quais venhamos a experimentar, elas haverão de produzir tanto paciência quanto experiência e, sobretudo, esperança, porque temos experimentado o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, porque Cristo Jesus provou na cruz do Calvário, como prova de amor, melhor dizendo, na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E todas as nossas transgressões foram crucificadas naquela cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz em uma de suas epístolas que Jesus, na cruz do Calvário, ele rasgou o edito que era contrário a nós. A lista que relatava o que nós somos e até mesmo o que nós merecíamos. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer então, no capítulo de número 3, aos Romanos, capítulo 3, verso de número 23,
o apóstolo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos, somos pecadores por natureza e estávamos destituídos da glória de Deus. E no capítulo de número 6 da Epístola aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler então no verso também 23, que nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, pelo pecado, nós estávamos condenados à morte, éramos merecedores da morte, estávamos destinados à morte. Mas, continua o texto, o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, estávamos destinados à morte, estávamos condenados à morte, teríamos como salário do pecado a morte, mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e pela fé nós obtivemos então a tão gloriosa salvação em Cristo Jesus e, consequentemente, a paz com Deus. E assim, eu gostaria de orar nesta hora em nome de Jesus. Pai eterno, santo, bendito e glorioso, graças te damos, ó Deus, porque fomos alcançados por tua graça. Graças te damos porque nos amaste de tal maneira em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por tão grande prova de amor, meu Deus, deste amor que nos reconciliou contigo ou com o Senhor através de Cristo Jesus. Este amor que nos trouxe a paz com o Senhor, o nosso Deus. Nós queremos, ó Deus, em retribuição a tão grande prova de amor, queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, queremos nos render a ti, queremos viver para o Senhor, queremos rogar-te, ó Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas e que o teu amor, uma vez derramado em nossos corações, seja por nós vivenciado na sua plenitude. Assim eu oro, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre cada vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil.